conseguindo ver já receberam aí no WhatsApp, né? Vou começar então, certo? Vamos lá. Olha, essas questões eu quero que vocês me ajudem a fazer. Não sou eu que vou responder, é vocês, que eu quero treinar para saber se vocês estão realmente funcionantes. Será que tá valendo a pena o dinheiro que vocês estão pagando? É, né? Vamos ver, né? Vamos ver, porque senão vai ter que devolver o dinheiro. Ah, lembrei, você nem pagou ainda. Ah, é. Não paguei ainda. Quem devia estar rindo era eu. Querido. Vamos lá ver então, galera. Primeira questão, fácil, fácil, mole, mole. Marque a alternativa que sugere o diagnóstico na tomografia abaixo. Nessa tomografia aqui, a gente vê uma imagem de crânio, certo? E a gente vê uma imagem branca no crânio. O que vocês acham que é? AVC isquêmico ou AVC hemorrágico? Vai ser hemorrágico. Exatamente, AVC hemorrágico. Esse AVC hemorrágico foi por que tipo de hematoma, por que tipo de hemorragia? Olha o formato disso aqui. Tem um formato de limão, um formato de ovo. Bora? Como assim? Epidural mesmo, né? Epidural. Exatamente. Hematoma epidural, também conhecido como extradural, porque lembrem que tem esse formato aqui do ovo, do limão aí, que a gente sempre está falando. Correto? Ó aqui, ó ele. Beleza. Então, beleza, né? Vamos para a segunda imagem aqui. Existem alguns sinais que podem ser identificados nos exames de imagem quando o paciente sofre um AVC. Dentre esses sinais, qual está presente na figura abaixo? E aí, vocês estão vendo alguma coisa? Era densa, né? Exatamente, artéria meningea média densa. Olha ela aqui, toda densazinha. Alguém ficou com dúvida? Todo mundo sabe, né? Que é um sinal precoce aí, né? De AVC isquêmico. Tem mais algum achado nessa imagem ou só isso mesmo? Tem hipodensidade, tem apagamento dos sulcos, mas o sinal mais precoce é esse mesmo. Próximo aqui. Ui! Fala-me, meu Deus, já dei foi spoiler. Qual sinal precoce pode ser observado na tomografia de crânio sem contraste em um AVC isquêmico agudo da artéria cerebral média? Hiperatenuação do sulco central, sinal da fita insular, efeito de massa, efeito periventricular, hipodensidade difusa em ambos hemisférios com herniação cerebral? E aí, o que vocês acham que é? Final da fita. Exatamente, sinal da fita insular. Tem nem dúvida quanto o resto, certo? Sinal precoce relacionado à artéria cerebral média, ou seria o sinal da fita insular, ou seria a artéria hiperdensa. Qual é o exame de imagem de escolha inicial para avaliação de trauma abdominal em pacientes instáveis? É FAST. TC. Não, pô. Seu rabo, ultrassom é FAST, né? Calma. Você falou brincando, né? Claro. Ah, tá. É FAST. No abdômen agudo perfurativo, qual o achado radiológico mais comum na radiografia em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais? Ó, preste atenção na pergunta. Abdômen agudo perfurativo. Se você perfura uma víscera abdominal, vai ter o quê? Ar. Vai ar para fora. Olha as respostas. Níveis hidroaéreos nas alças intestinais, ar livre sobre o diafragma, opacidade homogênea no quadrante superior direito, deslocamento do estômago para a linha média, calcificações múltiplas dos quadrantes inferiores. E aí, o que vocês acham? Seria o ar livre sobre o diafragma, não? Exatamente. Alguém ficou com dúvida nisso? Lembra, quando você perfura alguma víscera abdominal, o ar sai e, consequentemente, o que a gente vai ver ali é justamente esse ar. No caso de uma obstrução, enfim, normalmente a gente vê nível hidroaéreo, mas perfuração não. A gente vai ver ar livre, certo? Então, ar livre sobre o diafragma. Essa imagem aqui, hein? O que é isso, gente? Um volvo. Volvo de seco ou volvo de sigmoide? Aí Seco. já é isso. Seco. Aí.
Tem certeza? Peraí, calma. Seco é o C, né? E sigmoide é para o Uzinho para baixo, né? Seco é a vírgula, né? E o sigmoide é um U para baixo. Você Então, acha que mas isso aqui parece o quê? seco. Tem certeza? Uma vírgula para a esquerda? Hum, Olha, hum, verdade. É porque eu tava pensando em C. É verdade, é verdade. ó. Esse aqui é um voo de sigmoide. Olha o U invertido, certo, gente? Ou o sinal do grão de feijão. Boa, boa. Beleza? São critérios de TEP. Vamos lá. Oclusão arterial com ausência no real, exceto, ele quer o errado, certo? Oclusão arterial com ausência no realce de todo o lúmen devido a uma grande falha de enchimento. E aí, o que vocês acham? Tá certo ou errado? Rapaz, tá devido a uma grande falha. Grande falha. Não, mas o sangue, ele não brilha? Tipo, seria o contrário, né? Lembre. Trombose, tromboembolismo pulmonar. Eu falei para vocês que a gente viu o que na imagem? Uma falha de enchimento na artéria, porque a artéria está ocluída com o trombo e aí o realce não vai aparecer. Então tá certo. Essa aqui seria a artéria e dentro dela eu não conseguiria ver tudo azul. Eu ia ver partes azuis ou eu ia ver nada do azul. Por quê? Porque o contraste não ia estar chegando porque está obstruído, certo? Letra B. Oclusão arterial com realce de todo o lúmen devido a uma grande falha de enchimento. Não. Não, é ao contrário, né? Não tem realce do lúmen devido à falha de enchimento. Então, essa eu já sei que é a errada. Falha de enchimento parcial rodeado por material de contraste. Sim, são 3 critérios de TEP. Ou você tem uma oclusão com ausência de realce de todo o lúmen, ou você tem um pedacinho de realce, ou você tem uma falha de enchimento intraluminal periférico que forma ângulos agudos com a parede arterial. Falei isso para vocês estão lembrados? Então, esses aqui são os 3 critérios e a resposta errada é a letra B. Ok para todo mundo isso aí? Qual é o achado radiológico mais comum em um pneumotórax na radiografia de tórax em PA? Desvio do mediastino para o lado afetado, ausência de trama vascular periférica, alargamento do espaço pleural com líquido homogêneo, ou pacificação total do hemitórax afetado, ou fratura costal associada. Ausência de trauma vascular periférico, eu acho. Letra B. Alguém ficou com dúvida quanto a isso? Está corretíssimo. Letra B. Eita, não veio nem sinal correto. Agora o Asa tá errado porque ele falou que é pro lado afetado, né? Mas se fosse pro lado oposto, estaria certo também. Mas não é o mais comum no pneumotórax. É o mais comum no pneumotórax hipertensivo. Vamos para as últimas questões. Lesão pulmonar abaixo apresenta o quê? Que tipo de lesão pulmonar é essa? Jennifer, mas no caso lá, aquela questão ainda, Oi. se fosse hipertensivo, estaria certo sendo pro mesmo lado. Ou seria pro lado oposto? Como tá sendo Normalmente é pro lado oposto. Lado oposto, é certo. Isso. Essa lesão pulmonar abaixo aqui representa o quê? Eu falei 2 tipos de lesões para vocês. A contusão pulmonar e a laceração pulmonar. Qual delas é essa aqui? Laceração. Quase. E aí, todo mundo concorda com a Moisésona? É porque eu não tô vendo cisto, tá ligado? Não tá vendo? É isso aqui? Aí. Ah, beleza, beleza, beleza. Olha ele aqui, ó. Tem cistos. Se tem cistos, a gente sabe que é laceração pulmonar. Ah, Jennifer, mas eu tô vendo opacidade aqui também. Tem contusão também. Se você quiser brigar lá com a professora para anular a questão e dizer que é contusão, pode ser. Mas a principal lesão aqui realmente é o cisto, que é a laceração pulmonar, ok? Então, correto. Qual o sinal radiológico mais comumente associado a fraturas por estresse? Isso aqui, gente, ela não falou esse período, as diferenças das fraturas. Então, eu não vou nem colocar para vocês responderem.
Essa questão aqui, ela também não colocou Salter Harris para dizer tipo 1, tipo 2, ela não explicou isso, nem colocou no slide. Então, vamos partir para a próxima. Galho também não. Qual das alterações a seguir é um achado comum em metástases ósseas vertebrais vistas na radiografia de quê? Radiografia convencional? Osteopenia difusa com trabéculas preservadas, lesões líticas ou escleróticas no corpo vertebral, diminuição uniforme do espaço intervertebral, colapso vertebral com formação de osteófitos ou aumento da altura do disco intervertebral? Lesões líticas. Exatamente. Letra B. Ficaram com alguma dúvida, gente? Foi essa a prova, nem para ela fazer uma prova assim pra gente, né? Pô, velho, diga aí. É da que turma isso aí? Foi da turma 20. Pois é. Tranquilíssima, né? Só eles, velho, ganham essas provas. Vamos para a próxima aqui. Fechem os olhos para não ver a resposta. Qual exame de imagem é mais sensível na avaliação da fase aguda do AVC isquêmico? Tomografia, ressonância, radiografia, angiografia ou cintilografia? E por quê? Assim, Qual é o ressonância, primeiro porque exame? assim Qual é o pode primeiro fazer exame a ver que tem AVC isquêmico? seria a difusão, né? Exatamente. Difusão na ressonância magnética. Não é isso? Então, letra B. Ok para todo mundo isso aí? Dúvidas, questionamentos? Creio que não. O flare é o que demora mais, né? A ficar hiperdenso, né? Não, porra, hiperatenuante. Não, isso. O flare, Ele não falou do. Ah, não, ele não falou do WI. DWI é difusão. Então, vá, tá, acho que é isso mesmo. Não entendi. É porque tem o flare e o DWI para poder fazer a diferença entre o tempo do acidente E a vascular perfusão, isquêmico. né? Hã? A perfusão, difusão e perfusão. Perfusão é o que vê penumbra. Difusão é o que vai comparar o DWI com o ADC. E tem T1 e T2 normal. Enfim, veja aí qualquer coisa você fala. AVC isquêmico. Sobre o AVC isquêmico, assinale a alternativa incorreta. Alguns fatores de risco estabelecidos são hipertensão, diabetes, tabagismo, idade, álcool, infecção. Beleza. A penumbra é a região central do infarto. A oligoemia é a região periférica somente com baixa perfusão. O AVC isquêmico é a principal causa de incapacidade no adulto, nenhuma das alternativas. E aí? Letra B, penumbra, região central. Exatamente, a gente sabe que a penumbra é a região que está sofrendo uma hipóxia, está prestes a infartar, mas ainda não infartou. A região central do infarto, ela tem um nome, alguém sabe dizer qual é? Eu não entendi a pergunta. Qual é o nome da região central do infarto? É o core. Exatamente, core. Véi, meu Deus do céu. Em relação às lesões traumáticas intracranianas, assinale a alternativa correta. Hematomas subdurais são coleções formadas... Vixe, essa questão aqui eu vou ter que deixar o gabarito, porque tá muito... Hematomas subdurais são coleções formadas entre as camadas periosteal da dura mater e a superfície interna da calota craniana, sendo limitadas pelas suturas. Por que tá errada essa alternativa? Porque acho que não limita pela sutura, né? Mas subdural é entre a camada periosteal da dura mater e a superfície interna da calota craniana? Isso é epidural, né, não? Isso. Exato. Beleza. A principal causa dos hematomas epidurais é a laceração da artéria cerebral média.
Não, porque a média, seria a média lá dentro, né? Se é epidural. Eu falei sobre isso. E aí, o que vocês acham? Bora, gente. Só tem Marcos e Moisés aqui, é? Vocês não falam, não? E Marcos, mais ou menos. O que vocês acham? Tá certo ou errado? Rapaz, tá errado. Tem certeza? Não. Que foi que eu falei lá? Um hematoma epidural, realmente, na maioria das vezes, acontece por laceração da artéria cerebral média. Então, está correta, galera. O local mais comum das contusões traumáticas intraparenquimatosas é a alta convexidade frontoparietal, ocorrendo por laceração de veias corticais penetrantes. Nada a ver, certo? O melhor método diagnóstico para detecção e avaliação da extensão da lesão axonal difusa é a tomografia sem contraste. Também está correto. É frequente a observação de fratura craniana em associação com hematoma epidural. E aí? Cri, cri. E aí, gente? Não sei, eu marcaria essa, mas eu também provavelmente iria errar. Vocês perceberam que essa questão tá com um monte de alternativa certa? E ela tá pedindo a certa. Então, essa questão provavelmente foi anulada. Porque isso aqui também está correto, certo? Próxima questão. Paciente de 30 anos de idade, vítima de acidente automobilístico com suspeita de laceração esplênica e perfuração do duodenal. Qual seria a técnica por tomografia mais adequada na tentativa diagnóstica das hipóteses supracitadas? Contraindicar contraste endovenoso e oral? Iniciar contraste endovenoso e contraindicar oral? Contraindicar contraste intravenoso e oral? Blá, 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 blá. E aí, vocês fariam o quê? Num paciente que teve perfuração do duodeno e laceração esplênica? Faz primeiro o endovenoso, vê se tem peritônio ou não, e depois faz o contraste oral, né? Dependendo. Ela tá com uma perfuração do duodeno. Você vai colocar contraste, vai vazar. Rapaz, eu não faço nenhum. É isso? Exatamente. Belezal. Não faz nenhum. Ela tá com laceração esplênica e com perfuração duodenal. Se você colocar contraste aqui, vai piorar tudo. Vamos pro próximo aqui. Ai, meu Deus. Mas se colocasse primeiro o venoso, iria interferir no duodeno, tipo, logo de cara? Não no duodeno, mas na laceração esplênica, né? Ah, sim. Sobre doença do pâncreas é correto afirmar: a presença de calcificações exclui o álcool como causa de pancreatite crônica? A TC é menos sensível que as radiografias simples para demonstrar calcificações? O carcinoma e a pancreatite convivem em 50% dos casos? Na pancreatite aguda edematosa, que é a forma mais comum, o ultrassom pode mostrar alterações enquanto a tomografia é normal? A dilatação do ducto pancreático principal só ocorre na pancreatite crônica. E aí, gente? Eu ia na letra D. Na qual? Na pancreatite aguda edematosa. E aí, Marcos, e você? Rapaz, eu acho que é na letra E. Sei não. Tipo, Letra D, gente. Lembra que eu D. falei pra vocês que, tipo, diante de pancreatite aguda, enfim, tem duas exceções que você não utiliza a tomografia como primeiro exame. Verdade. Doenças Falou mesmo. ginecológicas e pancreatite aguda. É porque na pancreatite aguda,
as manifestações vão se mostrar mais tardiamente na TC, tanto que a gente só pede, acho que 72 horas após a entrada do paciente. E porque na ultrassom vai mostrar os cálculos, né? Que é a Isso, principal é causa. diagnóstico etiológico. Beleza. As possíveis causas de abdômen agudo hemorrágico, exceto cisto ovariano roto, gravidez ectópica, ruptura de aneurisma, neoplasias benignas e processos inflamatórios erosivos. E aí? Neoplasia. Neoplasia, né, gente? Neoplasia benigna não vai causar abdômen agudo hemorrágico. Agora, uma ruptura de um cisto, uma gravidez ectópica que possa romper, uma ruptura de um aneurisma, um processo inflamatório, tudo isso pode gerar hemorragia. Sobre o FAST, assinale a alternativa incorreta. Ele é utilizado para excluir sangramento? Costuma ser realizado em pacientes instáveis hemodinamicamente? A técnica é demorada? Quando positivo num paciente instável, ele deve ser encaminhado ao centro cirúrgico? Nenhuma das alternativas. E aí, qual é a incorreta? C. Exatamente. O FAST é utilizado justamente de uma forma de emergência. Como é que a técnica é demorada? Jamais. Tem que ser o mais rápido possível. Fala, meu Deus. Só uma dúvida rapidinho, aquele fluxograma. Se meu paciente está estável, eu faço o FAST, e se der positivo, ele já vai direto para o centro cirúrgico, não é isso? Se o FAST deu positivo Ele e vai ele direto. tiver estável, ele faz tomografia. Se o FAST deu positivo e ele tiver instável, ele vai para o centro cirúrgico. Tem um Entendeu? fluxograma aí, ou não? Eu vou dar uma olhadinha aqui, mano. Olha aí, rapidão, porque daqui que eu acho. Beleza. Próxima. Ui. Qual a lesão de pulmão mais comum do trauma torácico? Laceração pulmonar, contusão pulmonar, enfisema pulmonar, herniação pulmonar traumática ou lesão de aorta? Eu falei. Esse aqui é o tipo de opacidade mais comum no trauma torácico. E aí, gente? Isso é contusão. Contusão pulmonar, exatamente. É a lesão de pulmão mais comum do trauma torácico. O pneumotórax representa 15 a 40% dos traumas torácicos. Ai, meu Deus, dos traumas torácicos fechados. Sobre essa afecção, assinale a alternativa incorreta. Pode ser identificada a ausência de trama vascular no raio-x de tórax? Sim, eu falei isso. A margem do pulmão fica visível no raio-x, que o pulmão fica colapsado. Eu até mostrei para vocês uma foto que o pulmão ficou bem pequenininho de tanto ar que tinha ao redor. O pneumotórax espontâneo primário tem como principal causa a rotura de uma pequena vesícula enfisematosa subpleural ou de uma bolha subpleural. Então, eu não tinha colocado isso no material, mas só explicando. Pode ocorrer do pneumotórax ser espontâneo. Então, a pessoa tá lá normal, tipo vocês, a gente tá aqui normal, e aconteceu um pneumotórax. E aí, a maioria das vezes acontece justamente por uma rotura de uma bolha subpleural mesmo. Então, isso aqui tá correto. Independentemente da gravidade do caso, é impossível haver desvio de mediastino para o lado oposto. Não, né? Lembra que existe o pneumotórax hipertensivo. Então, essa alternativa está incorreta. Ah, meu Deus. Próximo. Essa aqui é boa. Sobre as fraturas de costelas, marque a alternativa incorreta. Ocorrem 50% dos traumas torácicos? Os traumas da 9ª a 12ª costela geralmente apresentam maior gravidade? Os traumas de 1, 2 e 3 costelas, das costelas 1ª, 2ª e 3ª, podem estar associadas à lesão da aorta de grandes vasos? Para identificar a fratura do arco costal, facilita posicionar a radiografia horizontalmente. E aí, qual que está errada? Eu falei isso para vocês e tem lá no resumo. Rapaz, eu ia de A ou B aí. Letra B. Ó, Camilinha acertou. Os traumas da 9ª a 12ª costela geralmente apresentam menor gravidade.
As que apresentam maior gravidade são as fraturas de 1, 2 e 3 costelas, das primeiras 3 costelas, porque estão associadas à lesão de aorta e grandes vasos. Beleza? Então, as últimas costelas, menor gravidade, as primeiras costelas, pior gravidade. Em relação às fraturas, assinale a alternativa incorreta. Ah, essa aqui é coisa que ela não deu também. Cisalhamento, fratura exposta, blá, 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 blá. O sinal do cão escocês está relacionado a qual alteração da coluna vertebral? Defeito em istmo interapofisário, secundário à espondilólise. Alteração típica de espondilolistese. Defeito secundário à hérnia discal sequestrada. Alteração por metástase, presença de lesão lítica insuflante. E aí? Falei nesse instante. B? Espondilólise. Espondilolistese é quando a vértebra vai para frente ou para trás. Cara, é verdade. Viajei. Espondilólise, sinal do cão escocês. Beleza? E acabamos essa prova. Vamos para a próxima. Ou vocês estão cansados? Posso ir, né? Simbora. Bora. Qual a melhor descrição da imagem abaixo? Que é isso aqui que vocês estão vendo? Ah, Ítalo pediu para esperar, peraí. Acho que ele vai gravar outra. Pronto, vamos voltar. Qual a melhor descrição dessa imagem aqui, gente? O que é que vocês estão vendo? Tem nitidamente uma obstrução intestinal, né? Boa, Camilinha, empilhamento de moedas, que é sinal de obstrução do intestino grosso ou do intestino delgado? Delgado, né? Exatamente. Então, a melhor descrição da imagem abaixo, distensão das alças do delgado. Todo mundo viu, né, o empilhamento das moedas aí. Questão fácil, ela nem sequer colocou, tipo, algo para confundir. Dentro delgado e grosso. Para eles, ela faz assim. Ai. Vamos para a próxima. Aqui é fratura. Olha essa aqui. Essa imagem, gente, ó, paciente feminino, 45 anos, asmática, com quadro de tosse acentuada. O que é que vocês estão vendo aqui? O que é que tem nesse pulmão? Pneumotórax. Pneumotórax. Olha a linha aqui, ó, a pleura. Ai, meu Deus, peraí. Olha a pleura aqui. E depois da pleura, tudo isso é ar. Então, isso aqui é um pneumotórax, certo? Se tivesse empurrando o mediastino, seria pneumotórax hipertensivo. Vamos descer. Qual a alternativa mais correta em relação à imagem abaixo? Vocês estão vendo alguma alteração aí? Estão vendo nada diferente não aí? Rapaz. Olhe direito. Dissecção de aorta. Boa, Isabelle. Olha aqui a dissecção de aorta. Olha o flap, a luz verdadeira e a luz falsa. Qual a alternativa mais correta em relação à imagem abaixo? Aneurisma dissecante da aorta. Caralho, ela botou até a letra G. Oh. Botou mesmo. EFG. Aqui é sobre fratura. Um paciente de 30 anos com quadro de abdômen agudo obstrutivo. A causa mais frequente é... Vocês marcariam o quê? Essa aqui eu fiquei com dúvida. Eu vou tirar a dúvida. Qual é a causa mais comum? Mas eu acho que é brida. Eu não sei. Eu vou olhar direitinho. Mas vocês marcariam o quê? Brida é o que mesmo, velho? Aderência das alças intestinais.
Eu vou olhar direitinho essa questão. Essa imagem é característica de quê, gente? O AVC hemorrágico, né? AVC hemorrágico intraparenquimatoso, né? Com presença de coágulo. Ui, tem mais coisa aqui embaixo, né? Com relação ao hematoma subdural agudo, qual das seguintes afirmativas está correta? Vamos lá. Ui. Vixe, gente, ela encheu de alternativa aqui, Ave Maria. Ó o hematoma subdural aqui, ó. Ele está abaixo da dura mater. É uma coleção fluida em forma de crescente extraxial, né? Verdadeiro. Pode cruzar suturas, mas não em seções da dura. Podem se estender ao longo da foice e do tentório. Mais comum na convexidade cerebral. Apenas alternativas A e D estão corretas. Apenas alternativas A, C e D estão corretas. Todas estão corretas. Beleza? Peraí, extraxial? Extraxial. Intraaxial é dentro do cérebro, é intraparenquimatoso. Ah. Marque a alternativa incorreta. E aí, o que vocês estão vendo aqui? Esse sangue, né? Derrame, beleza, derrame. Tem tanto derrame pleural como derrame pericárdico. Aí, vamos lá. É uma tomografia de tórax com janela de mediastino? Sim. Tem presença de derrame pericárdico? Sim. Presença de derrame pleural com atelectasia do pulmão compressiva? Sim. Qual é a próxima alternativa que está cortada? Presença de derrame pleural e massa nodular no pulmão direito. Tá errada essa porque não tem nenhuma massa nodular no pulmão direito. Eu acho que ela queria que pensassem que a aorta era um nódulo e marcassem errado, entendeu? Mas não tem nenhuma massa. Aqui é um tumor que ela não falou. Olha essa aqui. Qual o diagnóstico mais provável? Eu mostrei uma imagem bem parecida dessa. O que vocês acham que é isso aqui? Pneumotórax. Não. Infecção de aorta, né? Não? Aneurisma de aorta. Olha o tamanho dessa aorta. Super dilatada. Mulher, 22 anos, com dor em flanco. Acho que isso aqui é flanco, né? Qual o diagnóstico mais provável? Quadrante inferior direito, eu acho que ele quis dizer, não sei. E aí desenhou isso aqui. Apendicite, velho. Apendicite. Oh, não, quadrante inferior direito. E aí, o que vocês acham? Rapaz, eu botaria apendicite, velho. Pode me julgar aí. Eu também colocaria. E aí, gente, vocês marcariam alguma coisa diferente nessa? Eu, sinceramente, não marcaria o que a pessoa marcou de gravidez ectópica aqui, que eu não tô vendo útero nenhum, entendeu? Não tô conseguindo visualizar essa estrutura, não tô entendendo essa incidência. E pra mim, isso aqui é uma estrutura tubular de fundo cego. Então, eu pensaria em apendicite. E provavelmente isso aqui é uma calcificação no apêndice, que é o apendicolito. Então, eu marcaria apendicite. E aí, vocês? E por que você ri de mim, hein? Porque eu tava tirando onda de você. Olha. Oxi. Eu marcaria apendicite, mas não sei. E também ele perguntou o mais provável, pô.
Quantas pessoas a gente viu com gravidez ectópica? Pois é, ó, Gisele mandou, mas nessa altura da pelve, exatamente. Então, é justamente esse o problema, porque eu não consigo visualizar o útero aqui, só se for essa estrutura aqui, entendeu? E aqui for, sei lá, uma tuba ovariana, uma tuba uterina, não sei. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu ficaria entre esses dois aí. Retocolite ulcerativa não é. Volvo não é. Diverticulite numa mulher de 22 anos não é. Então, ou gravidez ectópica ou apendicite. Mas eu vou falar para vocês assim que a gente acabar a aula. Vou dar uma recorrida ao meu amigo. Aqui é fratura e aqui é um AVC hemorrágico por angiopatia amiloide. Beleza, gente, acabamos essa prova. Vamos para a última. Eu acho que essa aqui é a mesma, se eu não me engano. Ah, não, tem umas questões diferentes. Qual das situações abaixo leva à obliteração? Cadê? Qual das situações abaixo leva à obliteração do seio costofrênico esquerdo? Linfonodomegalia hilar, timoma mediastinal, DPOC, derrame ou espessamento pleural e atelectasia do lobo médio. A gente sabe que obliteração do seio costofrênico é igual derrame pleural. Essa questão a gente já fez. Olha, essa aqui é interessante também. Para o diagnóstico diferencial entre derrame pleural e espessamento pleural, qual será a conduta mais adequada? Lembrar de fazer a incidência de Laurel, que é a incidência em decúbito lateral, porque aí a gente vai conseguir diferenciar se é um derrame mesmo, porque essa incidência é capaz de visualizar até pequenos derrames, certo? Então, essa é a resposta. No trauma torácico, quando no raio-x de tórax encontramos alargamento de mediastino, faz-se suspeitar de trauma de aorta, eu falei para vocês. Trauma de aorta ou grandes vasos. Essa aqui já foi. Esse aqui não vai cair. Fratura. Esse aqui é um hematoma. Que tipo de hematoma é esse, gente? Epidural. Exatamente. Que é um tipo de extradural, né? E aqui, um AVC hemorrágico também intraparenquimatoso com presença de coágulo. E acabamos. Finalizamos imagem, vai dar tudo certo. Boa prova para todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem. E eu vou tirar a duvidazinha daquela questão lá e vou mandar para vocês no grupo. Ei, Beijitos.